corrida da inteligência artificial virou, na cabeça de muita gente, uma espécie de UFC de placas de vídeo. De um lado, a gigante verde, NVIDIA. Do outro, a desafiadora roxa, AMD. Quem tem um chip mais rápido? Quem roda um modelo maior? Quem leva o cinturão da IA? Só que por trás dos gráficos, benchmarks e reviews, a luta real é bem mais profunda. A NVIDIA não domina a IA porque tem a placa mais rápida do mundo. Ela domina porque passou quase 2 décadas construindo algo que não parece na caixa do produto. Um fosso de software chamado CUDA, que virou o idioma oficial de milhões de desenvolvedores e de boa parte dos modelos de IA do planeta. Enquanto isso, a AMD não está só correndo atrás, ela está jogando outro jogo. Aposta em mais memória por placa, em um ecossistema mais aberto e em uma narrativa de liberdade, como o ROCm e chips como o Instinct MI300X, que conseguem colocar modelos gigantes dentro de uma única GPU. Na prática, a briga deixa de ser apenas quem tem mais teraflops, passa a ser quem oferece o pacote mais inteligente entre desempenho, memória, abertura e custo. E, para complicar ainda mais, surge um novo tipo de jogador, o software que não quer saber se por baixo tem NVIDIA ou AMD, e as redes descentralizadas que permitem alugar o poder de GPU como se fosse um serviço qualquer de internet. A guerra da IA já não é só NVIDIA versus AMD, é NVIDIA versus AMD versus um futuro em que o próprio chip pode virar só mais uma commodity. Ao longo desse roteiro, a gente vai destrinchar esse embate. Como a NVIDIA ergueu sua fortaleza de software, como a AMD encontrou um caminho alternativo usando memória de abertura e por que camadas de software neutras e marketplaces de GPU podem virar o tabuleiro de cabeça para baixo. No fim, a pergunta não é só quem tem o melhor chip, mas quem está jogando o melhor xadrez nessa guerra de IA. Antes da febre da IA generativa, GPU era sinônimo de jogo, efeito especial e benchmark em 3D Mark. Quem precisava de computação pesada em pesquisa e ciência até usava GPU, mas na base da gambiarra. APIs gráficas como OpenGL e DirectX, pensadas para desenhar pixels, eram forçadas a simular operações científicas. Era como tentar escrever um romance sério usando apenas emojis. Em 2006, a NVIDIA muda as regras com o lançamento do CUDA. Em vez de obrigar o desenvolvedor a fingir que está fazendo um gráfico, ela oferece um idioma próprio para computação paralela, baseado em extensões de C e C++. Qualquer programador familiarizado com C poderia, de repente, falar diretamente com a GPU, sem máscaras, sem truques. Junto com isso, vem um pacote completo: compilador, runtime, toolkit, drivers, exemplos e documentação. A GPU deixa de ser placa de vídeo e vira motor de cálculo. Essa virada técnica se transforma rapidamente em vantagem estratégica. Ao longo de quase 2 décadas, a NVIDIA vai alimentando esse ecossistema. Mais bibliotecas, mais ferramentas, mais suporte em nuvem, mais integrações com frameworks de IA. Empresas, universidades e laboratórios vão adotando CUDA em massa, e o que era só uma API vira na prática um padrão de mercado. Hoje se fala em cerca de 2 milhões de desenvolvedores no universo CUDA e uma quantidade gigantesca de código que simplesmente assume que vai rodar em NVIDIA. É isso que analistas chamam de moat de software, um fosso feito de código legado, documentação, ferramentas e comunidade. Durante muito tempo, esse fosso foi visto como intransponível. O próprio discurso era: não adianta ter um chip melhor se você não tem um CUDA. A NVIDIA não vendia só hardware, vendia tranquilidade, estabilidade e a sensação de que você estava apostando no cavalo certo. E onde entra a AMD nessa história? Por anos, ela foi vista como a alternativa mais barata ou a placa boa para jogos. Em data center, a presença era menor e o ecossistema de software não tinha nada que rivalizasse com o CUDA. Mesmo quando o hardware evoluía rápido, a falta de um idioma oficial de bibliotecas maduras dificultava a migração de workloads de IA em escala. Era como ter um excelente palco, mas sem banda, sem som e sem público. Esse desequilíbrio histórico explica por que o tabuleiro de IA parece tão desigual hoje. A NVIDIA conseguiu transformar uma vantagem técnica, ter uma boa GPU, em uma vantagem estrutural, controlar o idioma mais falado do setor. Enquanto a AMD precisou escolher muito bem onde e como atacar para não ficar condenada a ser apenas o plano B mais barato. A questão é, como você enfrenta um adversário que não domina só o campo de batalha, mas também escreveu o manual de regras que todo mundo usa. É aqui que a estratégia da AMD começa a ficar interessante. Para quem vê de fora, pode parecer que a NVIDIA e a AMD estão brigando exatamente pela mesma coisa, a GPU mais forte. Mas, olhando de perto, dá para ver que cada uma escolheu um flanco diferente para atacar. A NVIDIA aposta na combinação chip mais idioma proprietário. A AMD aposta em chip, memória e mais abertura. Do lado verde, a NVIDIA oferece algo que é um sistema operacional da GPU. CUDA, bibliotecas como cuDNN e cuBLAS, ferramentas integradas, parceria com todos os grandes frameworks de IA. Para o cliente, a mensagem é simples: vem comigo que tudo funciona, do laboratório
ao data center. Esse pacote fechado reduz fricção e dá a sensação de segurança. É um modelo jardim murado, confortável por dentro, difícil de sair. A AMD, em vez de tentar copiar isso linha por linha, joga onde a NVIDIA é mais exposta: memória e abertura. O Instinct MI300X, por exemplo, traz 192 GB de memória em uma única GPU. Isso permite rodar modelos gigantes, como um Llama 270B inteiros dentro de um único chip, evitando o quebra-cabeça de dividir o modelo entre várias GPUs. Resultado prático: testes mostram que o MI300X pode oferecer até 40% menos latência que o H100 da NVIDIA para modelos grandes, muito por conta da combinação de 192 GB e banda de memória de 5.3 TB por segundo contra 3.35 TB do segundo da NVIDIA. Essa escolha de arquitetura muda o jogo. Em vez de dizer "sou mais rápido porque tenho mais flops", a AMD diz "sou mais eficiente porque consigo abraçar o modelo inteiro e responder mais rápido". Em aplicações reais, isso importa tanto quanto, ou até mais do que, números de benchmark em laboratório. É uma forma de transformar um ponto técnico, memória, em argumento de negócio, performance percebida e custo por inferência. No software, a aposta da AMD é o ROCm, uma plataforma aberta que se coloca como contraponto ao CUDA. A mensagem é: você não precisa ficar trancado em um ecossistema proprietário. Pode ter performance e, ao mesmo tempo, flexibilidade, transparência e contribuição da comunidade. É um discurso que conversa bem com empresas preocupadas com lock-in e com o avanço de padrões abertos. Resumindo o round, a NVIDIA vende conforto e maturidade. A AMD vende liberdade e memória. A pergunta é: numa guerra de longo prazo, o que pesa mais na balança? Ficar no caminho seguro ou correr o risco calculado de apostar em uma rota mais aberta? Hoje, se você olhar para o código que move a maior parte da IA de ponta no mundo, vai encontrar um padrão. Ele foi escrito pensando em CUDA. Frameworks como PyTorch e TensorFlow nasceram e cresceram com integrações profundas com as bibliotecas da NVIDIA. Ferramentas de nuvem oferecem instâncias otimizadas para CUDA. Documentações, tutoriais, cursos, quase tudo assume que o hardware por baixo é verde. Isso cria uma espécie de dívida de ecossistema. Quanto mais tempo passa, mais projetos, times e empresas se amarram a essa stack. Migrar deixa de ser uma decisão técnica e vira um trauma organizacional. Não é só trocar a placa, é revalidar modelos, reescrever partes do código, treinar o time, adaptar ferramentas internas. Analistas como os da CloudCentrix descrevem isso como um fosso construído ao longo de 20 anos, reforçado por cerca de 2 milhões de desenvolvedores que todos os dias cavam esse fosso um pouco mais fundo sem perceber. É aqui que entra a provocação mais perigosa para a NVIDIA e a oportunidade silenciosa para a AMD. Nos últimos anos, começou a surgir um novo tipo de camada de software. Em vez de escolher CUDA ou ROCm, o desenvolvedor escreve o código em algo mais abstrato, como Triton ou padrões como Cycle, e deixa que o compilador se vire para gerar o código específico para a NVIDIA, AMD ou até outros fabricantes. Em termos simples, é o código dizendo: não quero saber qual é o chip, só quero que isso rode rápido. Se esse tipo de abordagem ganhar escala, um idioma deixa de ser a muralha intransponível que protege a NVIDIA, e o campo de batalha volta a ser algo onde a AMD se sente muito confortável: preço, memória, banda e eficiência energética. Se o desenvolvedor puder mudar de GPU como quem muda de fornecedor na internet, o hardware vira mais substituível. Claro, isso não acontece da noite para o dia. Ainda hoje, a maior parte do código crítico em produção já está profundamente amarrado ao ecossistema CUDA, e a NVIDIA continua jogando pesado para manter as suas montagens em software. Atualizações constantes, otimizações específicas para cada nova arquitetura de chip, parcerias estratégicas com os maiores nuvens do mundo. O fosso ainda é profundo. A questão é que, pela primeira vez em muito tempo, dá para ver gente construindo pontes em cima dele. Do ponto de vista da AMD, esse é o cenário dos sonhos. Um mundo em que o desenvolvedor não precisa casar com o fornecedor de software para usar a sua GPU. Quanto mais camadas neutras se consolidam, mais o diferencial de memória, custo e abertura da ROCm ganha relevância. No limite, a luta deixa de ser CUDA versus ROCm e vira quem me dá mais por menos dinheiro. A questão é: essas camadas de abstração vão crescer rápido o suficiente para reequilibrar o jogo, ou o fluxo de software da NVIDIA ainda é fundo demais para se cruzar em larga escala? Enquanto a NVIDIA e a AMD brigam pelo cinturão de melhor chip de IA, a realidade da maioria dos desenvolvedores é bem mais simples. Comprar a GPU topo de linha está fora de cogitação. O investimento em um cluster só de H100, por exemplo, é coisa de gigante de tecnologia ou laboratório muito capitalizado. Mas isso não significa ficar fora da briga. Surge então um terceiro fronte nessa guerra, o da acessibilidade. Em vez de comprar a GPU, você pode alugar poder em rede de infraestrutura física descentralizada, as chamadas DePIN. Plataformas como a Fluence conectam desenvolvedores a um pool global
global de data centers, oferecendo acesso sob demanda a GPUs premium, muitas vezes da própria NVIDIA, a preços bem abaixo dos grandes provedores de nuvem tradicionais. Para ter uma ideia do impacto, um H100 de 80 GB pode custar algo na faixa de $6,98 por hora em um grande hyperscaler, enquanto na Fluence a faixa fica entre $1,50 e $1,73. Um A100 de 80 GB sai por $3 ou $4 na nuvem tradicional, contra cerca de 96 centavos a $1,18 na plataforma descentralizada. Estamos falando de até 80% de economia no acesso ao mesmo tipo de chip que treina os maiores modelos do mundo. Isso muda o jogo para startups, times pequenos e laboratórios que antes ficavam só na torcida. De repente, eles podem entrar na arena com a mesma classe de hardware que os gigantes usam, pagando uma fração do preço. E ao mesmo tempo, reforçam ainda mais o uso de GPUs da NVIDIA. Afinal, são elas que dominam a oferta desse tipo de marketplace. Onde a AMD entra nessa nova frente. Se o futuro caminhar para esse cenário de hardware mais comoditizado, onde o desenvolvedor acessa GPUs de vários fornecedores através de uma camada neutra, seja Triton, Cycle, Rakan ou outra abstração, o jogo muda de novo. A AMD pode se tornar uma opção natural em redes descentralizadas que buscam melhor relação custo-benefício e mais memória por dólar, especialmente para modelos gigantes, que cabem melhor nos seus 192 GB de RAM. O curioso é que, nesse mundo, você não precisa mais jurar fidelidade a NVIDIA ou AMD. Você pode treinar hoje em NVIDIA, fazer fine tuning amanhã em AMD, migrar para o que estiver mais barato depois de amanhã, desde que o software por cima permita isso. A lealdade deixa de ser com a marca e passa a ser com um ecossistema que te dá mais liberdade e menos dor de cabeça. No fundo, o que essas redes e camadas neutras estão dizendo é: você não precisa escolher um lado para fazer IA de alto nível. E isso talvez seja ironicamente a mudança mais perigosa para uma empresa que construiu seu poder justamente em cima da ideia de que não existia alternativa viável fora do seu jardim morado. Chegando ao fim dessa história, dá para ver que o roteiro NVIDIA e AMD é bem mais complexo do que uma simples comparação de FPS ou benchmarks. A NVIDIA construiu em quase 20 anos um fosso de software em volta do CUDA, que a transformou em padrão de fato da IA moderna. A AMD, em vez de tentar derrubar esse muro na marra, escolheu lutar com outras armas, mais memória e arquitetura pensada para modelos gigantes e um ecossistema mais aberto como o Rakan. Ao mesmo tempo, surgem dois movimentos que podem redesenhar o tabuleiro. Camadas de software que não querem saber se o chip é verde ou roxo, e marketplaces de compute que permitem acessar GPUs premium, com desconto brutal em relação aos hyperscalers. Se o código passa a ser realmente agnóstico ao hardware, e se o acesso a esse hardware deixa de ser privilégio de poucos, o centro de gravidade da guerra de IA se desloca. No fim, a maior arma da NVIDIA talvez não seja mais o chip em si, e sim a dependência de software que a gente, como comunidade, ajudou a construir. E a maior esperança da AMD talvez não seja apenas ter um chip melhor, mas empurrar o mundo para o cenário que ninguém precise ficar preso a um único fornecedor. E aí eu te devolvo as perguntas. Você apostaria em um Android dos chips de IA, um ecossistema realmente aberto em que tanto a NVIDIA quanto a AMD são apenas opções em prateleira? A liberdade e o fim do lock-in justificariam o custo e o risco de migrar para um stack que hoje funciona sem dor? E trazendo para a sua experiência, você já sofreu com dependência de plataforma proprietária, seja Apple, Windows, CUDA ou qualquer outra, e teve que pagar caro para sair dela? Comenta as suas histórias de lock-in, migração dolorosa ou apostas em ecossistemas abertos. No fim, a próxima década de IA pode ser decidida menos por quem faz o chip mais rápido e mais por quem oferece o caminho mais livre para quem escreve o código.